Hoje é um bom dia para transmitir uma palavra de meditação para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida. Eu me chamo Cibele Pacheco e este é o canal Pertencimento Familiar. E nós estamos aqui, graças a Deus por isso. E vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Na introdução dessa palavra, a carta de Paulo a Timóteo é um alerta pastoral e profético. Você que já abriu a sua palavra, já está lendo a palavra, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só revisar aqui a palavra que eu vou estar compartilhando com vocês. Agora eu não consigo compartilhar na tela, mas logo a gente consegue. Vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-se, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. É uma palavra dura, uma palavra bastante radical, porém é uma palavra importante para os nossos dias. A carta de Paulo a Timóteo é um alerta pastoral e também é um alerta profético. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, marcados por pessoas egoístas. Qual que tem sido o transtorno afetivo mais comum e mais falado nos últimos dias? Você já deve ter ouvido, você já inclusive deve ter conhecido alguém tipicamente narcisista. Então, tem sido a pandemia do momento. Todo mundo conhece alguém que é ou se parece ser com um narcisista. E isso está claro nessa palavra. Paulo viu o nosso século. Paulo enxergou do passado os dias atuais, que haveriam homens amantes de si mesmos, egoístas, afastadas e cheias de vaidade. O texto não é apenas uma descrição do futuro, mas também um retrato da realidade de muitas épocas, inclusive a nossa. Paulo chama Timóteo a discernir e permanecer firme, guardando a fé diante da corrupção moral e espiritual. Não é isso que nós estamos vendo? Uma corrupção moral e espiritual? Os pontos principais dessa mensagem: a realidade dos últimos dias. No versículo 1, Paulo não esconde que nos últimos dias teríamos tempos trabalhosos,
É um aviso para nós não sermos surpreendidos, mas nos prepararmos. A igreja deve estar vigilante e consciente das pressões do mundo. O perfil da sociedade sem Deus, no segundo versículo, até o versículo 5. Pessoas serão dominadas pelo egoísmo. Eu estava numa sessão terapêutica atendendo uma paciente e nós falávamos sobre isso. Até onde o destino das pessoas que estão na igreja, fazendo a obra do Senhor, é Cristo. Quando, na verdade, a maioria das pessoas faz o que faz por egoísmo, para serem aprovadas, para serem aceitas, para serem elogiadas, reconhecidas, exaltadas, honradas. A maioria das pessoas está buscando no seu eu, pelo seu eu, para o seu eu, com o seu eu. Quantos de nós coloca Jesus na frente e deixa-se ser usado por ele? Quantos de nós, de fato, vamos parar de ser usados pelo próprio egoísmo, orgulho e falta de amor? Muitos tendo aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. O contraste entre a forma religiosa e a vida transformada é um alerta para nós. No ponto 3 dessa mensagem, o perigo da educação espiritual, pois falsos mestres entram sorrateiramente e iludem os vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Se não todos que estão frágeis emocionalmente. E quem não está frágil emocionalmente? Quem não está? Isso mostra a necessidade de firmeza na palavra e discernimento espiritual. Não basta conhecer sobre Deus, é preciso viver em comunhão com Ele, intimidade, tempo de renúncia para ter o transbordo do Espírito. A aplicação na prática. A vigilância espiritual nunca foi tão necessária. Precisamos examinar nossa fé e prática para não nos conformarmos com o padrão deste mundo. Vida autêntica em Cristo. Não basta ter a aparência de cristão, devemos viver cheios do Espírito Santo, demonstrando o amor em prática, em doação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ou seja, não adiantaria Deus amar o mundo e não dar nada pelo mundo. Como que o mundo reconheceria o amor de Deus? Como que o mundo iria reconhecer esse amor se não houvesse algo para ver, para ouvir, para tocar? O que você tem dado que demonstra o seu amor a Deus, a Cristo, ao Espírito, à sua família? O que você tem dado para a sua esposa que demonstra esse amor? O que você tem dado para o seu esposo que demonstra o seu amor? Vida autêntica em Cristo. Não basta ter a aparência de cristão. Devemos viver cheios do Espírito, demonstrando amor, humildade e santidade. O discernimento bíblico
O conhecimento da palavra é o nosso escudo contra o engano e as falsas doutrinas. Relacionamentos edificantes. Devemos evitar influências destrutivas e buscar andar com pessoas que edificam nossa fé. Para de andar com pessoas que desgastam a sua energia, que sugam as suas forças, que sugam a sua paz. As pessoas que estão com você, elas determinam a sua força, a sua energia, elas influenciam. Conclusão. Paulo não deixa Timóteo em desespero, mas o chama à perseverança. Em meio a um mundo corrompido, o povo de Deus é chamado a ser luz e sal. Abre-se um parêntese e ponha-se atenção nesse parêntese. Deus nos chama para ser luz e sal. Só você não pode se confundir. Que a luz vem de Jesus. A lâmpada não pode se achar luz. A lâmpada reflete a luz. Ela pode iluminar, mas a lâmpada não é luz. Os tempos podem ser difíceis, mas a nossa esperança está em Cristo, que já venceu o mundo. Chamado à reflexão, nós somos que cada um de nós se examine. Temos apenas a aparência de piedade, ou vivemos o poder transformador do Evangelho? Vamos nos perguntar mais. É hora de escolher viver firmes na verdade, guardando a fé até o fim. Essa é a conclusão da mensagem. É uma mensagem muito curta, porém poderosa para os nossos dias. Será que eu e você estamos preparados para viver esse tempo que Paulo já havia profetizado lá atrás, já havia visto lá atrás? Eu e você temos ainda tempo de nos preparar. Então, fique com Deus, fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.